Antes de Roswell virar sinônimo de conspiração, algo estranho já tinha acontecido no mesmo deserto. Em plena Segunda Guerra Mundial, um objeto caiu no Novo México, foi recolhido às pressas pelo exército e desapareceu dos registros oficiais, como se nunca tivesse existido. Testemunhas falaram de metais impossíveis, leves demais para a lógica da época, e de uma operação silenciosa montada enquanto o mundo estava distraído com a guerra. Se Roswell chocou a humanidade, a pergunta que fica é simples e inquietante. O que aconteceu 2 anos antes, que precisou ser ainda mais bem escondido? Curiosofobia. O deserto do Novo México em 1945 parecia infinito. Um mar imóvel de areia clara, cercado por montanhas baixas e um céu tão limpo que chegava a doer nos olhos. A guerra ainda não tinha acabado. O mundo vivia em estado de urgência e quase tudo o que acontecia longe das cidades era automaticamente engolido pelo silêncio militar. Foi nesse cenário que algo cruzou o céu sem aviso, sem som reconhecível, deixando um rastro rápido demais para ser entendido e pesado demais para ser ignorado. Não foi uma explosão comum, não foi um avião, não foi um teste anunciado. Foi apenas uma queda abrupta em uma área onde quase ninguém deveria estar, mas onde sempre havia alguém olhando. Alguns relatos colocam o local próximo a áreas rurais entre Alamogordo e o norte do estado, regiões usadas para treinamentos e testes experimentais. Fazendeiros falaram de um impacto seco, diferente de qualquer coisa que já tinham ouvido, seguido por um brilho breve no horizonte. Não houve fogo alto, não houve fumaça contínua, o que já fugia completamente do padrão de acidentes aéreos da época. Quando algumas dessas pessoas chegaram ao local, o que encontraram não se parecia com destroços convencionais. No chão, espalhados de forma irregular, estavam fragmentos metálicos que não cortavam a pele, não amassavam sob pressão e pareciam mais leves do que deveriam ser. O vento empurrava aquelas peças e elas se moviam como folhas grossas, mas sem dobrar. Não havia rebites, não havia fios visíveis, não havia cheiro de combustível. Apenas superfícies lisas, algumas com marcas estranhas, outras completamente neutras, refletindo o sol do deserto de um jeito quase desconfortável. A sensação não era de curiosidade, era de intrusão, como se aquele lugar não fosse mais deles. Testemunhas disseram que o mais inquietante não era o material em si, mas o silêncio ao redor. Animais evitavam a área, o ar parecia pesado e havia uma impressão constante de que algo tinha terminado ali, mas não completamente. Algumas pessoas recolheram pequenos pedaços, por instinto, por medo ou por simples incredulidade. Poucas horas depois, veículos militares começaram a aparecer onde normalmente ninguém aparecia. Caminhões sem identificação clara. Soldados que não faziam perguntas e não explicavam nada. O terreno foi isolado rápido demais para um simples acidente rural. O que estava no chão foi recolhido com cuidado excessivo, como se qualquer erro pudesse causar algo irreversível. Nada foi deixado para trás, nem mesmo as marcas mais óbvias do impacto. O deserto voltou a parecer intacto, mas quem esteve ali sabia que aquilo era apenas aparência. Alguns militares envolvidos anos depois relataram que as ordens eram diretas e curtas: recolher tudo, não registrar nada além do necessário, não comentar com ninguém fora da cadeia de comando. Em plena Segunda Guerra Mundial, o sigilo era justificado por padrão. Qualquer coisa fora do comum podia ser classificada, arquivada e esquecida oficialmente. Mas histórias não se apagam com carimbos. Elas ficam presas na memória de quem viu, tocou ou sentiu que algo não se encaixava. Aquele episódio de 1945 não ganhou manchetes, não virou escândalo e não entrou nos livros. Foi engolido pelo ruído da guerra e pela urgência de coisas maiores acontecendo no mundo. Ainda assim, ali, naquele ponto específico do deserto, algo havia acontecido antes de Roswell, antes das explicações, antes das versões oficiais que viriam depois.
O que torna esse caso inquietante não é apenas o que foi visto, mas o que foi feito logo em seguida. Os procedimentos, o silêncio, a rapidez, tudo isso soa estranhamente familiar quando comparado a eventos que só seriam conhecidos anos depois. É como se 1945 tivesse sido um ensaio, um teste de como lidar com algo que não deveria existir. E enquanto o mundo celebrava o fim da guerra, aquele objeto, seja lá o que fosse, já estava longe dali, escondido em algum lugar onde perguntas não entram. O deserto permaneceu calado, mas a história tinha acabado de começar. Se você consegue imaginar aquele deserto silencioso em 1945, soldados recolhendo algo que nunca deveria ter caído ali e testemunhas sendo caladas enquanto o mundo estava em guerra, me conta o que você acha que realmente aconteceu. Deixe seu like, se inscreva no Curiosofobia e escreve aqui nos comentários se você acredita que esse objeto foi o verdadeiro começo de tudo. Depois da remoção silenciosa no deserto, a história não terminou, ela apenas mudou de lugar. Saiu da areia aberta e entrou em salas fechadas, arquivos metálicos e corredores onde nomes eram substituídos por números. O objeto recolhido em 1945 não foi tratado como um acidente comum. Ele seguiu um caminho rápido, protegido, longe de curiosos, atravessando bases militares que oficialmente nunca registraram sua passagem. Para quem estava dentro do sistema, a ordem não era entender, era conter. Alguns registros indiretos apontam para movimentações incomuns em instalações como a Base Aérea de Wright Field, em Ohio, conhecida por receber tecnologias capturadas durante a guerra. Técnicos foram deslocados, relatórios foram fragmentados, e o que não podia ser classificado recebeu outro destino: cofres, gavetas sem índice, documentos que não apareciam em nenhuma busca formal. O padrão era claro, mas invisível para quem olhava de fora. Enquanto isso, do lado de fora das cercas militares, as testemunhas começavam a perceber que algo estava errado. Pessoas que haviam recolhido fragmentos receberam visitas inesperadas. Não foram ameaças explícitas, mas conversas frias, perguntas específicas demais, olhares que não piscavam. Alguns devolveram o que tinham, outros juraram nunca ter visto nada. O silêncio começou a se espalhar como poeira fina, entrando nas casas, nos bares, nas conversas interrompidas no meio da frase. O efeito psicológico foi profundo. Muitos desses relatos só surgiram décadas depois, quando o medo já não fazia mais sentido prático. Testemunhas falavam de noites sem dormir, da sensação constante de estar sendo observado, mesmo em cidades pequenas onde todos se conheciam. Não era paranoia isolada, era um padrão emocional recorrente em pessoas que nunca tinham se falado antes. Dentro do aparato militar, o problema era outro. Não havia manual para aquilo. O material não reagia como o metal conhecido, não respondia aos testes tradicionais, não envelhecia da forma esperada. Engenheiros e cientistas trabalharam em compartimentos isolados, cada grupo sabendo apenas uma fração do todo. Era uma corrida não declarada, não contra outro país, mas contra o próprio desconhecido. E quanto menos respostas surgiam, mais rígido o sigilo se tornava. Alguns militares aposentados afirmaram anos depois que certos relatórios foram deliberadamente reescritos para parecerem testes de balões, experimentos meteorológicos ou simples exercícios de rotina. Era mais fácil criar uma história banal do que admitir que não havia explicação satisfatória. A burocracia funcionou como uma máquina de apagar rastros, lenta, constante e extremamente eficiente. O tempo passou. A guerra acabou e novas narrativas ocuparam o espaço público. Quando Roswell aconteceu em 1947, o mundo estava pronto para ouvir algo estranho, mas não para olhar para trás. O caso de 1945 ficou soterrado sob camadas de desinformação, esquecimento e descrédito. Quem tentava conectar os pontos era tratado como alguém confundindo datas, misturando memórias, inventando coincidências. O curioso é que muitos detalhes dos dois episódios se sobrepõem de forma desconfortável. A resposta rápida, o controle da imprensa, as explicações que mudam com o passar dos dias.
Para alguns pesquisadores, Roswell não foi o início, mas a repetição de um protocolo já testado antes, quando ainda não havia atenção suficiente para questionar. Assim, a história de 1945 continuou enterrada, não porque faltassem testemunhas, mas porque sobrou eficiência em apagá-las. O deserto guardou o impacto, os arquivos guardaram os relatórios, e o público recebeu apenas ecos distantes, distorcidos, fáceis de descartar. Mas histórias assim não desaparecem. Elas aguardam, pacientes, até que alguém esteja disposto a escutar o que ficou entre as linhas, o que foi rasgado, o que nunca deveria ser encontrado, mas ainda respira dentro dos arquivos que ninguém admite que existem. Agora que os arquivos enterrados, os relatos militares e o esforço para apagar essa história vieram à tona, eu quero saber sua opinião. Você acha que esse caso foi deliberadamente esquecido para proteger algo muito maior? Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria se tivesse visto o que essas testemunhas viram no deserto. Com o passar dos anos, o caso de 1945 deixou de ser apenas um episódio esquecido e passou a funcionar como uma sombra alongada por trás de Roswell. Não como uma prova definitiva, mas como um antecedente incômodo, algo que sugere que o governo já tinha experiência em lidar com o inesperado antes mesmo de o mundo aprender a palavra disco voador. Documentos desapareceram, nomes foram omitidos, e o que restou foram fragmentos soltos, relatos que não se encaixavam sozinhos, mas que juntos formavam um contorno perturbador. Pesquisadores que tentaram rastrear registros oficiais desse período encontraram lacunas difíceis de justificar. Arquivos de unidades militares inteiras simplesmente não existem ou aparecem incompletos. Em alguns casos, há referências cruzadas a relatórios que nunca foram localizados. Não é comum que esse tipo de material suma por acaso, especialmente em tempos de guerra, quando tudo era registrado com obsessão quase mecânica. O silêncio institucional contrastava com a persistência da memória humana. Testemunhas envelheceram, algumas morreram, outras decidiram falar apenas no fim da vida, quando já não havia mais nada a perder. Seus relatos não buscavam fama, eram relatos cansados, cheios de pausas, como se cada lembrança ainda tivesse peso físico. Metais que não dobravam, superfícies sem rebites, destroços que pareciam ter sido arrancados do céu, não caído dele. O detalhe mais inquietante é que muitas dessas descrições antecedem qualquer narrativa popular sobre OVNIs. Não havia filmes, séries ou livros que pudessem ter contaminado o imaginário coletivo naquele momento. Isso dá a esses relatos uma qualidade crua, quase desconfortável, como se as pessoas estivessem tentando descrever algo para o qual não existia vocabulário adequado. Quando Roswell explodiu no noticiário anos depois, o padrão se repetiu com precisão cirúrgica. Confirmação inicial, recuo rápido, explicação alternativa, ridicularização gradual. Para alguns analistas, isso não foi improviso, mas procedimento. Um roteiro já ensaiado, testado em menor escala em 1945, quando o mundo estava distraído demais para prestar atenção. A diferença é que dessa vez havia câmeras, manchetes e curiosidade suficiente para manter a história viva. Isso levanta uma questão central. Se Roswell exigia uma resposta tão rápida e coordenada, o que teria tornado o caso anterior ainda mais sensível? A ausência quase total de registros pode indicar que o que foi recuperado não se parecia com nada conhecido, nem mesmo com protótipos experimentais. E quando algo não pode ser explicado, a estratégia mais segura costuma ser apagar o rastro da própria pergunta. Décadas depois, com audiências no Congresso, liberações parciais de documentos e militares aposentados quebrando o silêncio, o caso de 1945 voltou à superfície como um eco tardio. Não trouxe respostas definitivas, mas reforçou uma sensação incômoda, a de que Roswell não foi um ponto fora da curva, e sim parte de uma sequência maior, cuidadosamente fragmentada para nunca ser vista como um todo. O que permanece não é apenas a dúvida sobre a origem do objeto, mas sobre o controle da narrativa.
Quem decide o que pode ser lembrado, o que merece ser arquivado e o que deve ser esquecido? Para muitos, a história de 1945 não é sobre extraterrestres, mas sobre poder, sigilo e a facilidade com que uma verdade pode ser enterrada quando o momento certo ainda não chegou. No fim, o caso que precedeu Roswell continua suspenso entre o que ficou e o que sumiu. Não há destroços expostos, nem confissão oficial, apenas perguntas que resistem ao tempo. Talvez a mais inquietante de todas seja simples e direta. Se aquilo não fosse importante, por que tanto esforço para fazê-lo desaparecer? E enquanto essa pergunta permanecer sem resposta, o deserto do Novo México continuará guardando não apenas areia e silêncio, mas a possibilidade de que a história começou muito antes do que nos contaram. Se essa história te levou até aquele deserto esquecido de 1945, onde algo caiu do céu e nunca mais foi oficialmente explicado, então você já faz parte dos poucos que questionam o que ficou escondido nos arquivos militares. Deixe seu like, se inscreva no Curiosofobia e ative o sininho para continuar explorando casos reais, documentos ocultos e enigmas que o tempo tentou apagar, mas que ainda ecoam até hoje.